Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, bem sei que o que está inscrito na Ordem de Trabalhos é e só a apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara. Acontece, porém, que por circunstâncias diversas, hoje a Câmara reuniu extraordinariamente para debater uma questão da maior importância para a cidade e para o futuro da cidade, que tem a ver com a titularidade e a gestão do sistema de transportes públicos na cidade de Lisboa. É uma matéria, aliás, que a Assembleia tem ocupado bastante a Assembleia Municipal, suscitado bastante curiosidade da parte dos senhores deputados municipais, que ainda na última sessão de perguntas, por diversas vezes, dirigiram perguntas à Câmara Municipal sobre a sua posição sobre o sistema de transportes públicos. Julgo, por isso, que me ficaria mal, tendo a Câmara Municipal reunido extraordinariamente e deliberado sobre a matéria, que não dissesse nada à Assembleia Municipal sobre este assunto. E, por isso, é sobre esse assunto, precisamente, vos queria falar. Este século vai ser certamente o século das cidades. Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria da população reside hoje nas cidades. E a questão central que se vai colocar é a questão da sua sustentabilidade. A sua sustentabilidade económica, a sua sustentabilidade social e também a sua sustentabilidade ambiental. E em todos estes domínios, a questão da mobilidade tem uma função central. Central para o ordenamento da cidade, central para condições de coesão dentro da cidade, fundamental para a competitividade económica da cidade e também para a sua sustentabilidade ambiental, sendo certo que grande parte das emissões de gases com efeito estufa têm origem, precisamente, no sistema da mobilidade. Temos, por isso, que olhar para o nosso futuro com uma visão ambiciosa. O Livro Branco da União Europeia impõe-nos, aliás, metas muito ambiciosas para 2050 e 2030, designadamente quanto à restrição do uso de viatura própria dentro das cidades. Não só do ponto de vista da qualidade do ar, mas também do ponto de vista do congestionamento do trânsito. Creio que, por isso, temos de ir definindo uma trajetória até 2050, com a consciência que essa data, que está hoje ainda longínqua, já está bastante mais próxima do que aquilo que possamos imaginar. Creio que nos devíamos impor a nós próprios uma visão para o que devemos fazer na próxima década, entre os 40 anos e os 50 anos da Revolução de Abril. E a visão que proponho é uma visão em que, dentro de uma década, qualquer pessoa se possa deslocar na cidade de Lisboa com segurança, rapidez, conforto, economia, liberdade de escolha quanto ao modo e garantindo emissões zero, sem depender de viatura própria e a partir de qualquer ponto da cidade para qualquer outro ponto da cidade. Esta visão implica uma estratégia integrada dos diferentes modos de deslocação. O modo pedonal e o modo ciclável, a utilização de viaturas de uso partilhado, a utilização do táxi, a utilização da viatura própria e, certamente, o transporte público. Qualquer que seja a sua visão, o transporte público tem de ter uma visão central nesta matéria. A posição histórica da Câmara Municipal de Lisboa sobre o transporte público é conhecida. Em primeiro lugar, nós entendemos que as autarquias da área metropolitana de Lisboa devem ser devolvidas da totalidade das atribuições e competências que, no termo da Lei de Bases de Transporte, da Lei de Atribuições e Competências das autarquias locais, cabem às autarquias locais em matéria de definição de redes e de gestão dos sistemas de transportes públicos. Defendemos, por isso, que a Autoridade Metropolitana de Transportes seja integrada na área metropolitana de Lisboa,
deixando de ser um organismo desconcentrado do Estado e passando a ser aquilo que deve ser, um serviço da nova autarquia metropolitana. Entendemos, em segundo lugar, no que diz respeito ao Conselho de Lisboa, que o Conselho de Lisboa deve assumir plenamente as suas atribuições e as suas competências e deve também ser restituído nos seus direitos relativamente às duas empresas concessionárias do Serviço de Transportes Públicos na cidade, o Metropolitano de Lisboa e a Carris. Os últimos anos têm sido particularmente graves para a evolução do sistema de transporte público na cidade de Lisboa. Fruto da ação combinada do aumento das tarifas e da redução da oferta, nós temos registado quebras acentuadas na procura. Menos 14% no metro, menos 16% na Carris e atingindo particularmente certos sectores, designadamente os portadores de passe da terceira idade, que tiveram uma redução de 30%, e o de passe de estudante, que tiveram uma redução de 43%. Em 3 anos, o conjunto do sistema de transportes públicos na cidade de Lisboa perdeu 70 milhões de passageiros. Viu aumentar os preços, viu diminuir a qualidade, viu diminuir a frequência, viu diminuir o serviço público prestado à cidade de Lisboa. É por isso urgente haver uma mudança de paradigma no sistema de transporte público na cidade de Lisboa. Bem sei que há vários modelos possíveis, quer internacionalmente, quer no próprio país. O nosso entendimento tem sido que não temos encontrado vantagens em que haja um modelo que não assente na propriedade e na gestão públicas do transporte público. Mas, nas circunstâncias atuais, em que assistimos ao longo dos últimos anos a uma degradação muito acentuada da qualidade do serviço público de transportes, qualquer ideia de privatização, seja da titularidade da empresa, seja da gestão das empresas de transportes, só se poderia traduzir, na melhor das hipóteses, na manutenção de um serviço de baixa qualidade, se não aumentando o risco de degradação ainda maior do sistema de transportes públicos. O Governo comunicou-nos já depois das últimas eleições autárquicas, que do modelo de privatização das empresas tinha evoluído para o modelo de concessão a privados da gestão do metro e da Carris, tendo-nos convidado a participar no processo que visava avaliar as melhores soluções para a gestão do transporte público. Sem prejuízo da posição que adotamos, entendemos que valia a pena partilhar informação, conhecimento e refletir sobre o conjunto das alternativas que estavam em cima da mesa. Em face da avaliação que fizemos, comunicámos ao Governo que entendíamos ter condições para podermos assumir a gestão da Carris. Entendemos que as sinergias entre as competências municipais de gestão da via, de gestão do estacionamento e as políticas de qualificação do espaço público têm tudo a beneficiar e a beneficiarem com a gestão da Carris. O Governo transmitiu-nos que não encarava a hipótese de separar a gestão da Carris da gestão do Metropolitano, ou pelo menos que não encarava a possibilidade de entregar a gestão de uma empresa a uma entidade e da outra empresa a outra entidade. Somos, por isso, convidados a estudar as condições nas quais podemos assumir a gestão de ambas as empresas. Não escondo, creio que todos temos consciência, que quer o impacto na vida da cidade, quer as sinergias com o município, quer os encargos e a dimensão financeira dos desafios, não têm comparação num caso e noutro. É por isso que é particularmente necessário refletirmos ponderadamente sobre a oportunidade que existe, mas também sobre os riscos
que essa oportunidade necessariamente comporta. Foi nesse sentido que propusemos à Câmara Municipal, e a Câmara Municipal hoje aprovou, uma decisão que considero da maior importância. A decisão de transmitir formalmente ao Governo a disponibilidade do município para negociar os termos e condições nos quais estamos disponíveis a assumir a gestão do metro e a gestão da Carris. Fui mandatado pela Câmara para conduzir, por lado do município, essa negociação. Essa negociação visa, do meu ponto de vista, e em primeiro lugar, e do ponto de vista da Câmara, a melhoria clara da qualidade do serviço, da sua segurança e fiabilidade, tendo em vista a melhoria da gestão ambiental da cidade e da satisfação dos utentes. Aquilo que tem que marcar a distinção entre uma gestão pública e uma gestão privada não é termos uma empresa equilibrada ou uma empresa desequilibrada. Aquilo que tem de distinguir a gestão pública da gestão privada é que a primeira prioridade da gestão pública é a qualidade do serviço prestado ao cidadão, a qualidade da gestão do ponto de vista urbano do sistema de transportes públicos. Em segundo lugar, a necessidade de garantir o equilíbrio operacional das empresas e também o equilíbrio financeiro do município. Todos sabemos as condições das finanças municipais, a enorme fragilização da nossa receita fruto da crise económica e o facto do município não poder, não dever, não querer correr riscos que ponham em causa a sua própria sustentabilidade financeira. Mas, por outro lado, a consciência de que esta é também uma oportunidade, não só para o município assumir um papel decisivo na gestão dos transportes públicos, mas é também uma oportunidade decisiva para, de uma vez por todas, estas duas empresas verem a sua situação financeira recuperada. O Governo aceitou que a dívida histórica seria assumida pelo Estado, libertando as empresas do ónus dos desequilíbrios que têm sido acumulados, ora por investimento realizado, ora por não pagamento atempado das indemnizações compensatórias, ora, certamente, também por erros de gestão das próprias empresas. Mas é preciso sermos muito claros. O aproveitamento pleno desta oportunidade implica a garantia que, no futuro, não se irão cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado, acumulando no futuro a dívida que agora estaremos a libertar do seio dessas empresas. É por isso necessário, para além da qualidade do serviço, equilíbrio financeiro do município e equilíbrio operacional nas empresas, na Carris e no metro. Significa isto também, em terceiro lugar, que temos que garantir, no período que contrataremos com o Estado, um quadro de estabilidade social, no respeito pelo princípio da negociação e da contratação coletiva, de forma a assegurar as condições nas empresas de poderem continuar a desempenhar com qualidade o serviço que prestam aos cidadãos, sem descontinuidades e num clima em que todos nos possamos sentir confortáveis relativamente ao exercício das nossas funções. Por fim, a necessidade de assegurar uma partilha equilibrada de responsabilidades em matéria de investimentos e de exploração entre o município e o Estado. Como sempre tenho dito, não considero que o município possa dizer que deseja assumir a gestão das empresas de transporte num modelo em que o município manda e o Estado paga. Não creio que seja um modelo possível, primeiro porque ninguém o aceitaria, mas porque mal nos ficaria também propor um modelo desta natureza. Significa isto que, ao assumirmos esta responsabilidade, temos também que assumir que isto implica necessariamente a predisposição
para, de uma forma equilibrada, podermos também assumir a nossa responsabilidade no financiamento do sistema de transportes públicos. Há sinergias que devemos estabelecer e devemos dar passos decisivos relativamente a uma integração do conjunto da receita no sistema de mobilidade na cidade de Lisboa. Significa isto, designadamente, que a política de estacionamento deve ser também uma política que financie o transporte público na cidade de Lisboa. Deve significar isto também que, em matéria de contornações de trânsito, deve haver uma internalização dessa receita relativamente ao funcionamento da mobilidade e do sistema de transportes públicos na cidade de Lisboa e que o município, ao dar este passo, tem que estar consciente das responsabilidades que assume também em matéria financeira. Gostaria ainda de ser mais preciso neste ponto. Sejamos muito claros. Uma das causas que historicamente conduziu ao desequilíbrio das empresas é o facto da entidade responsável pelo cumprimento do dever de pagamento das indenizações compensatórias nem sempre o ter feito e raras vezes o ter feito atempadamente. Ora, nós temos que ter aqui um modelo que seja um modelo sustentável, mas um modelo também garantido. Significa isto que entre o município e o Estado temos que encontrar um mecanismo próprio de consignação das receitas necessárias para garantir com estabilidade, segurança e sustentabilidade o financiamento necessário daquilo que for o serviço de transporte público contratado entre nós e o Estado. Esta posição não significa, repito, não significa a renúncia por parte do município a nenhum dos direitos históricos que se vem reclamando. Significa tão só que, não obstante esse princípio, se essa reclamação se manter atualidade, o município compreende que esta oportunidade que se nos apresenta é uma oportunidade histórica, sobre a qual nos devemos priorizar, concentrar e focar, e centrada exclusivamente na gestão dos nossos empresas de transporte público. Por isso, sem prejuízo de discussões futuras, que necessariamente terão que ter lugar um dia, sobre os direitos históricos do município de Lisboa, devemos, desde já, focar-nos, priorizar-nos e concentrar-nos na discussão da gestão dos termos e das condições em que podemos assumir a gestão do metro e da Carris. Por esta forma, talvez algo surpreendente, acabamos por conseguir, creio, espero, chegar a bom porto e garantir quer a propriedade, quer a gestão pública das empresas de transportes públicos da cidade de Lisboa, cabendo a propriedade ao Estado e cabendo a gestão ao município. Acaba por ser um modelo original, mas um modelo particularmente inteligente, porque é um modelo que nos garante a uns e a outros o tempo necessário para medir e avançar, para aprender e consolidar e podermos encaminhar-nos para uma transição que seja uma transição que securize o acionista Estado, mas que também não constitua uma ameaça para o gestor municipal. Creio que, com isto, Estado e município têm condições, se o processo for bem concluído, de oferecer à cidade, àqueles que aqui trabalham e àqueles que aqui residem e àqueles que aqui nos visitam, um sistema de transporte público sustentável financeiramente, qualificador do ponto de vista ambiental e que seja um bom contributo para uma cidade mais moderna e mais eficiente. Como sempre, as oportunidades não são resultados, são só isso que são, oportunidades. Mas nunca teremos resultados se não agarrarmos as oportunidades quando elas se nos apresentam. Creio que temos uma oportunidade, creio que a devemos agarrar e que devemos trabalhar empenhada e positivamente para que ela se possa tornar também um bom resultado. É com este espírito, é com esta vontade que nos fazemos ao caminho e que propomos ao Governo, oferecemos ao Governo a nossa disponibilidade
para negociar a assunção pelo município da gestão da Carris e do metro. Muito obrigado, Sra. Presidente.